Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você encontre o seu lugar agora. Deus vai falar com você, mas não é pelo seu celular, então pode guardar o seu celular. Mas eu gostaria que você pudesse rezar com o Padre. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, o Teu Espírito que é derramado sobre nós. E Jesus mesmo disse que Ele fluiria de nós. Nós que já recebemos os dons, sabemos que Ele, na verdade, não recai sobre nós, mas Ele flui a partir de nós como uma fonte. Ele já está em nós, e Ele se manifesta a todos aqueles que se aproximam de nós. E o maior sinal da presença do Espírito Santo é o sinal de comunhão, onde as pessoas conseguem se sentir abraçadas, onde as pessoas conseguem se sentir próximas de Deus. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse mesmo Espírito. Mas nessa noite o que nós pedimos é uma renovação da nossa vida espiritual, é a força que Jesus prometeu que nós haveríamos de receber por conta desse derramamento pentecostal. A santificação, pois Ele mesmo disse que um outro Paráclito estaria conosco todos os dias para nos santificar. A nossa oração é essa: completa em nós a obra iniciada por Tuas mãos. Eu sei que o Senhor pode nos ouvir nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui. Por isso, Deus, dai-nos proximidade, a tal ponto de sermos íntimos do Senhor e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, eu queria dizer uma coisa, que as pessoas mais antigas talvez vão ter uma compreensão muito melhor, e as novas em seguida vão também perceber isso um dia. A liturgia pela liturgia já nos concede uma graça e uma alegria muito grande. A experiência com o Espírito Santo, ela é muito mais discreta do que a gente imagina. E ao cantarmos os salmos, ao lermos a palavra, ao iniciar a liturgia, nós sentimos que essa solenidade tem algo especial, algo diferente. E eu queria dizer isso porque é verdade. Talvez muitos de nós hoje tenhamos uma proximidade ou uma aparência muito grande com os discípulos do Evangelho. Talvez muitos de nós estejamos aqui extremamente cansados, onde o exterior funciona, mas só Deus sabe como está sangrando o nosso interior. Onde muitas vezes a gente pode dizer assim: poxa, mas eu não estou rezando como eu rezava. Ou tantas coisas têm acontecido, porque a gente está num mundo onde existe muita conexão, onde existem muitas portas que a gente abre. Mas olha para o Padre. Quantos de nós não carrega tanta secura, tanto peso, tanta dificuldade? Sabe de uma coisa? Pentecostes aconteceu exatamente nesse cenário. Foi para um grupo de homens cansados, foi para um grupo de homens que estavam trancados. E aí a Bíblia quer ensinar para cada um de nós isso. Não foram para homens perfeitos, não foram para homens fortes na fé, mas foram para pessoas cansadas. Pentecostes aconteceu exatamente nesse momento. E olha que maravilha, como Deus visita o meu coração e o seu coração hoje, dizendo que, graças a Deus, o Espírito Santo é derramado. Porque a Bíblia lembra para cada um de nós que todo aquele cansaço, todo aquele medo que os reprimia naquele quartinho, sabe, deu lugar a uma vitalidade, deu lugar a uma graça poderosa, a uma unção capaz de dizer: eu não tenho mais medo, mas eu faço o que eu preciso fazer. Amém, minha gente? Amém ou não? Em outras palavras, se você veio como aqueles discípulos, cabunhados, cansados, desanimados,
Glória a Deus, Pentecostes vai acontecer na sua vida, mas não se esqueça que a segunda parte de Pentecostes, após a experiência, após o Espírito recair sobre os discípulos, acontece a graça da potência, da vitalidade, de sermos capazes de dizer: o Senhor está comigo, Ele vai à minha frente, Ele luta as minhas lutas, e nada temerei. Amém, minha gente? Olha que bênção, que maravilha. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Mas eu queria chamar a atenção ao primeiro ponto dessa reflexão, que é muito curto, mas eu achei tão maravilhoso, porque numa meditação que eu tinha feito, eu imaginava assim: poxa, mas Deus, a Bíblia diz que Ele nunca vai ser capaz de afrontar ninguém. Deus nunca vai ser, Deus é muito educado, sim ou não? A Bíblia diz em Apocalipse que Ele diz que vai bater na porta, e que se nós estivermos atentos e abrimos a porta, Ele entrará e será conosco. E de repente, o que acontece em Atos é algo diferente. O Espírito Santo entra aonde o coração está fechado, ou seja, naquele momento Jesus se fez presente ali. E olha que interessante, aquela profecia de Ezequiel, que haveria de tirar do nosso peito um coração de carne e um coração de pedra, e daria um coração de carne, sabe? É isso que acontece. Quando eu estava meditando, eu falei: gente, é isso. É por isso que Ezequiel falava sobre essa dureza, sobre esse coração de pedra, porque no fundo, mesmo aqueles discípulos trancados, foram alcançados pelo Espírito Santo. Sabe, minha gente, eles foram alcançados, eles não permitiram, eles não deram brecha, eles não abriram as portas, mas Deus entrou, o Espírito Santo visitou, o amor do Senhor penetrou aquele lugar e foi capaz de dar vida nova para eles. Isso é maravilhoso, porque você imagina, Deus, pensando por esse lado, nunca vai desistir, nunca vai abandonar, mesmo literalmente, mesmo quando as nossas forças não forem capazes de corresponder. E ontem eu estava conversando com um jovem, e eu dizia isso para ele, sabe? Veio um jovem que falava sobre o ritmo da vida acelerado, sobre o quanto ele conseguia fazer muitas coisas, mas uma pergunta tinha inquietado o coração dele. E perguntava, e disseram assim: olha, qual é o sentido de você estar fazendo tudo isso, tanta coisa? E aquele jovem ficou meditando sobre esse barulho, sabe, que estava dentro dele, em fazer as coisas sem perceber o sentido. E quando eu pude falar para ele alguma coisa, eu disse: olha só, filho, a gente vai se cansar sempre, mas uma coisa eu posso dizer de coração, porque eu vivo isso. Sabe o que eu posso te dizer? O cansaço vai existir em qualquer fase da nossa vida, mas o que vai diferenciar qualquer coisa é a nossa união com Deus. E eu posso te dizer isso porque eu vivo isso todos os dias, sem abrir mão. Eu tenho que estar diante do altar do Senhor, eu tenho que buscar a face de Deus. Caso contrário, o cansaço leva a gente embora. Amém, minha gente? E não fique enganado, não se deixe enganar. Olhe para o Padre, em outras palavras: a gente precisa subir no altar do Senhor, que é a alegria da nossa juventude. Se você fica longe do altar do Senhor, se você distancia do altar de Deus, eu posso dizer para você: o cansaço sim vai fazer com que a sua vida espiritual não tenha sentido. O cansaço, as preocupações, o medo, tudo que acontece, vai ser capaz de dizer uma coisa para você: para que você está perdendo tempo? Mas eu quero dizer, queridos, que o que houve naquele momento foi que existia uma mulher chamada Maria, mãe da igreja, que reuniu toda aquela galera e disse: eu não quero saber se vocês estão com medo, nós vamos rezar. E esse foi o diferencial, mesmo com medo, mesmo cansados. A Bíblia diz que eles foram congregando, e dia após dia, hora após hora, eles estavam no cenáculo. Quer saber de uma coisa? Se o teu cansaço encontrar o teu coração próximo do coração de Deus, se o teu cansaço encontrar o teu coração no cenáculo do Espírito Santo, eu posso declarar isso para você, para a sua vida, meu querido. Olha, entra ano e sai ano, e você nunca vai se desviar, você nunca vai deixar de fazer a vontade de Deus, a tua vocação nunca vai se perder. Amém, minha gente? E aí a gente entra no ponto 2, que é bem prático. O Espírito Santo recria a vida e devolve o sentido. A Bíblia diz que o que Jesus fez: sopra sobre os discípulos. Isso faz recordar o Bereshit Bará, que são as primeiras palavras do livro do Gênesis. O que é que acontece no Gênesis? Por conta de Jesus, o verbo, tudo foi feito. Mas por conta do Espírito Santo, que a Bíblia diz em Gênesis 1, 2b, ele pairava
como um sopro sobre todas as coisas. A ação criadora do Senhor, a potência do Espírito Santo cria tudo. E o que acontece em Pentecostes? Existe uma recriação. E é por isso que a gente pede: vem Espírito Santo, renova a minha vida. Vem Espírito Santo, faz novas todas as coisas. Olhe para o Padre, por quê, minha gente? Porque a gente não está pronto, porque a obra maravilhosa dele não tem prazo de validade, mas o seu coração se esfria, e é por isso que você precisa de novo dizer: eu quero mais Espírito Santo. Quando você pinta a sua casa, você pinta uma vez para sempre, é isso? Não. O tempo vai se encarregando, né? De descascar. Vai se encarregando de que uma poeira ou outra agarre, não é assim? E vez por outra, você precisa fazer um esforço, seja ele financeiro, ou seja ele de arregaçar as mangas e pintar. Sabe o que significa isso? Você tem que renovar a sua parede. Em outras palavras, o que a liturgia hoje está dizendo para o meu coração e para o seu coração é que uma vida sem a renovação do Espírito Santo é uma vida completamente suja, feia, e que fica descascando e caindo. Meu amado, o Espírito Santo, ele recria vida nova por conta de uma única coisa: ele existe para isso. Mas qual é o principal objetivo dessa renovação do Espírito Santo? Qual é o objetivo dessa recriação? É fazer com que o nosso rosto seja como o rosto de Jesus. Na verdade, quando a gente estuda um pouquinho lá no grego, a gente vai entender que a missão do Espírito Santo é uma missão iconoplasta. Iconoplasta, ou seja, ele quer desenhar no nosso rosto as feições do ícone, do rosto de Jesus. É muito mais, a gente está falando muito mais do que se parecer. Ele está falando de uma moldagem do nosso coração em primeiro lugar, dos nossos gestos e da nossa própria vida. E se você está entendendo isso, eu vou ficar em paz e a gente vai para o terceiro ponto da nossa reflexão, para terminar essa homilia. O Espírito Santo, ele cria comunhão no mundo dividido. Eu queria que você pudesse ouvir isso com muita tranquilidade. Você que usa as redes sociais, você que está inserido no mundo virtual, preste muita atenção no que o Padre vai dizer. Aquela passagem bíblica que Jesus disse: mulher, ninguém te atirou uma pedra. Vocês lembram? Estava todo mundo para tirar pedra e Jesus disse: não, ninguém te condenou. Cuidado, porque você pode ser uma dessas pessoas que estão com pedra atirando em outras. É importante demais que a gente tenha ética em tudo aquilo que a gente faz. É muito fácil você lançar um comentário, é muito fácil você agredir as pessoas, quando na verdade, meu irmão, você não é chamado a nada disso. Não tem absolutamente nada a ver com a sua vida se você é seguidor de Jesus. Amém, minha gente? Mas por que o Padre está falando sobre isso? Porque a gente está vivendo numa era de todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo fala tudo, todo mundo fala todas as línguas, né? Eu lembro de uma coisa que foi muito interessante. Eu estava na Jornada Mundial da Juventude, lá na Austrália, e foram muitos e muitos anos atrás, então não tinha, naquela época, muitas formas de se entender, mas a Bíblia está dizendo que em Pentecostes todo mundo se ouviu e se entendeu, cada um na sua língua, mas ouviu a mesma mensagem. E ali naquela época, ouvindo o Papa, quando ele falava em latim, ou quando ele falava italiano dava para entender mais, ou até o próprio inglês, mas aí o que acontece? A gente era conduzido para levar um radinho, sabe? E colocar um fone, porque cada FM tinha tradução em uma língua específica. E eu lembrava, gente, isso aqui é verdadeiro Pentecoste. O Papa está falando em uma língua, todo mundo, seja árabe, seja... todo mundo está entendendo. Querido, o que eu quero dizer é, além disso tudo, cuidado, para a sua vida não ser uma Babel. Como assim, padre? Babel, lá no Antigo Testamento, era o exemplo onde as pessoas olhavam e ficavam maravilhadas, sabe? Mas não existia comunicação. Existia tanta vaidade, existia tanta vaidade, que a Bíblia diz que aquilo tudo se ruiu, e as pessoas não conseguiam se compreender. Daí a gente então entende que a nossa vida, ou ela é um Babel, ou ela é Pentecostes, ou ela é fruto que gera comunhão na vida das pessoas, ou a minha vida é feita para abençoar as pessoas, seja na internet, seja na vida real, ou não. Se você é um ser humano, um discípulo renascido do cenáculo de Pentecostes, você vai se mover cuidando, abençoando as pessoas, não julgando, não condenando, não jogando pedras. E aí o Padre quer abençoar o seu coração dizendo isso.
a forma com a qual a gente pode se expressar, sendo de fato transbordante do Espírito Santo, não é falando da palavra, mas é aonde a gente chega, sermos capazes de ter como fruto a comunhão, o abraço, e sermos capazes de dizer: o Espírito Santo mora em nós. Ou seja, mais do que palavras, o exemplo fala por si. Mais do que ferir, mais do que machucar, o mundo está tão cansado, sabe, minha gente? Eu quero dizer isso para você. Deus está chamando a gente aqui para congregar o nosso coração e dizer o quanto a gente precisa se amar, o quanto a gente precisa ser mais tolerante, o quanto a gente precisa ser mais capaz de ter comunhão, inclusive com os outros. No mundo onde fazer uma ligação é um sinal de amor, é uma declaração de amor. Por quê? Porque a gente só manda mensagem, né? Quando você liga para alguém, opa, é muito difícil. No mundo como esse, pensar que a gente consegue ter tempo para as pessoas é um sinal maravilhoso de comunhão. Use todos os meios que Deus te deu, para que um dia, quando você encontrar o Senhor, Ele diga: você foi usada, você foi usado como instrumento para abençoar. Você é cheio do Espírito Santo, porque você gera comunhão em tudo aquilo que você faz. Eu abençoo o coração de cada um dos irmãos, porque a gente saia daqui em paz hoje, cheio desse Espírito, cheio dessa força, dizendo: a responsabilidade é minha, eu tenho que renovar a minha vida, a parede já está descascando. Em outras palavras, corra atrás do prejuízo, seja cheio do Espírito Santo. E se tiver coordenadores do Crisma, eu quero dar uma palavra. Eu estava rezando sobre isso, e o Espírito Santo estava me mostrando como é que os jovens saíam da perseverança. Os jovens saíram da perseverança e têm saído da nossa perseverança aqui nessa paróquia, cheio da graça, pegando fogo, cheio do Espírito Santo, literalmente, cheio, com uma abertura muito grande. Você que é coordenador, você tem uma responsabilidade, não deixe essa chama apagar, mantenha o fogo de Deus, e que essa palavra chegue a todos os coordenadores do Crisma, porque eles vêm de lá, cheio da graça do Espírito Santo. Ele não quer chegar aqui e encontrar conteúdo, só conteúdo. Ele quer ter uma experiência verdadeira do Espírito Santo. Ele quer ter uma continuidade de um rio que brota uma água viva para eles. Isso é responsabilidade de vocês, coordenadores do Crisma. Então eu abençoo o coração de quem não é do Crisma, para que a sua vida também seja essa. Amém, minha gente? Que a tua vida seja essa, minha gente. Ó, sustenta com vigor aquilo que Deus deu. Eu recebi uma oração no dia de ontem, de uma senhora aqui dessa igreja, e aquela oração mudou muita coisa assim na minha cabeça, em tudo aquilo que eu estou sustentando há muito tempo. E aquela mulher dizia assim: olha, eu sei que a tua palavra de alguma forma vai causar um impacto de renovação. E aquilo não fazia muito sentido, mas ela disse uma outra frase que me lembrou o quanto a gente é usado, mesmo sem a gente perceber. E o padre está lembrando disso, não para falar do padre, mas está falando de você. É você que Deus quer usar. É você que precisa se renovar para ser fonte de bênção para a vida dos irmãos. Pentecoste existe para isso, para lembrar que Ele não vai fazer a obra sem você. Ou seja, Ele precisa de cada um dos irmãos. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, vamos transbordar esse amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encontre o cenáculo do nosso coração hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai,